próximo vereador inscrito, Lucas Carinhato. Peço a palavra, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Então, Peço a palavra. esse é um momento muito importante numa casa legislativa daquilo que compete a nós, legisladores, Fala. que é de aprovar ou não a lei de diretrizes orçamentárias. Mas o que tem que ficar nítido aos colegas e às pessoas que estão nos acompanhando, porque eu acho que a imprensa e os canais da TV Câmara, eles têm uma função pedagógica para as pessoas, que não conseguem estar no turno da manhã aqui nos acompanhando, vão olhar pelas redes ou vão olhar depois. As decisões aqui, elas têm embasamento técnico, mas são decisões políticas. Tão políticas elas são, que o vereador que me antecedeu, que não estava aqui, porque ele chegou depois, ele fala em questão técnica, mas eu tenho aqui o parecer 58 de 2021, quando a comissão de orçamento era presidida por um vereador que segue aqui, que estava aqui, que é o vereador Cadori, da base do governo, do PSDB, em que emendas modificativas foram aprovadas, tiveram um parecer favorável. 2 emendas modificativas, sendo que uma delas, como bem relatou a vereadora Rose Frigeri, foram assinadas por um colega do Partido Socialista Brasileiro, que hoje é secretário do governo municipal. Então é importante assumir que o parecer que está sendo discutido é um parecer que se embasa numa questão política. Porque os argumentos jurídicos, eles são questionados, ou não? Qual foi o argumento jurídico que em 2021 embasou o parecer, dando caráter favorável à emenda modificativa? E em 23, não. Porque mudou o assessor? Porque mudou a presidente? Não. Então vamos assumir que nós estamos numa decisão palavra, senhor presidente, política. E faz parte dos processos democráticos. Só que essas decisões, com argumentos jurídicos, baseadas numa decisão política, de nós que fomos eleitos, elas influenciarão na vida das pessoas. E eu fico me questionando, e as pessoas que nos acompanham, vejam, a comissão de orçamento, que é presidida pela vereadora Tatiane Friso, do partido do prefeito, deu um parecer desfavorável a todas as emendas modificativas, que congregam 11 vereadores dessa casa. 11. Vejam, esse processo político demonstra que nós teremos tempo de muita discussão no próximo período. Muita discussão. Isso está evidenciado aqui. Quem quer patrolar com parecer desfavorável para todas as emendas modificativas, e eu espero que os colegas reflitam sobre isso. E eu acho que nós vamos votar cada uma, eu tenho certeza. Quem se diz democrático, quem diz que conversa com os bairros, com o povo, que defende... Porque eu quero saber, como é que nós vamos justificar, por exemplo, uma emenda das hortas comunitárias. Emendas das hortas comunitárias, para a gente discutir aqui, nos baseando em dados. Como é que nós vamos dizer para o povo dos bairros da cidade que nós não queremos a ampliação de 125 para 300 famílias atendidas por hortas comunitárias? Como é que nós vamos dizer um parecer desfavorável ao disque racismo em Caxias do Sul? Ou, ainda mais, em tempos que a capital está sendo alagada pelo Guaíba, nós vamos votar desfavorável a uma emenda modificativa que amplia recurso para a defesa civil na nossa cidade? Nós vamos ter que dizer para as pessoas que se votou um parecer aqui de todas as emendas modificativas, talvez por receio de discutir. Enquanto, miraculosamente, se apresenta um parecer favorável para ampliar 2 cargos de confiança.
E eu quero que nós façamos essa discussão com a população de Caxias do Sul. Nós não vamos criar um fundo para o turismo, que todo mundo fala no turismo, que não empenha recurso, mas vem uma emenda aditiva que tem parecer favorável para criar cargo. Eu tenho certeza que, pelo princípio da democracia, da independência entre os poderes, que nós vamos derrubar esse parecer político frágil e que o resultado dele não é bater a emenda do PT, do Novo, do PDT, do PSD, do MDB, do PCdoB. Mas quem sairá prejudicado de forma muito objetiva será a população, se esse parecer que derruba a discussão de todas as emendas for aprovado.